Meu pai se trancou dentro do seu abrigo antibomba no início do ano. Ele disse que o mundo estava prestes a acabar e quando não acreditamos nele, ele disse pra gente acordar. A pandemia de Covid-19 havia sido recém-anunciada. Chovia naquele dia. Eu me lembro de concentrar na água batendo na janela enquanto a minha irmã tentava fazer meu pai mudar de ideia. Mas eu sabia que não ia adiantar. Ele era muito teimoso para ouvir alguém, exceto talvez o presidente. Meu pai queria que nos juntássemos a ele no abrigo e quando dissemos não, ele nos chamou de manipulado pela mídia e então partiu pro abrigo. Ele comprou essa terra antes de eu nascer, principalmente por causa da instalação militar em ruínas que veio com a terra. Foi abandonado em algum momento nos anos 60, eu acho. Minha irmã é mais velha e estava lá desde o início, mesmo antes da obsessão do meu pai afastar a minha mãe. É difícil para mim imaginar como ele era antes de chegar a esse estado de loucura dele, como é que ele era naquela época. Minha mãe diz que ele era um cavalheiro, mas eles casaram jovens e as pessoas mudam muito durante os anos. Tudo que eu me lembro dele são fins de semana durante a minha infância no abrigo antibomba, constantemente o renovando e enchendo as despensas com tudo que ele precisaria para sobreviver lá embaixo. Não conseguimos o impedir de ir. Ele não era um melhor pai, ele não era nenhum bom pai, mas era triste ver ele partir. Ele estava animado, embora pensasse que a civilização estava prestes a entrar em colapso. Acho que isso acontece quando você passa sua vida inteira se preparando para alguma coisa e você acha que está prestes a acontecer. Tivemos que montar um rádio antigo para manter contato com ele, porque ele não confiava em telefones celulares. Não tínhamos notícia dele com frequência, apenas uma vez por mês, às vezes menos. A última vez que ele ligou pra gente pelo rádio, ele disse que havia encontrado uma porta escondida dentro do abrigo. Ele estava se preparando para ir ver onde ela ia. Isso foi há 3 meses atrás. Você acha que ele tá bem? A minha irmã disse. Ele não estava bem da saúde. Nós sentamos no carro e fomos ver como ele estava, atravessando a onda de calor. O rádio dele pode ter quebrado, eu disse. Não vamos supor o pior. Mas eu também me senti preocupado. Fiquei pensando em como havia algo estranho com aquela última conversa, com aquela porta escondida e com o tom de voz dele quando ele a mencionou. Mas talvez fosse apenas o calor do deserto sem fim ao nosso redor que estava pregando peças na minha mente e por isso eu estava tão desconfiado. Eu realmente não sabia dizer. Se você gosta das histórias contadas aqui nos meus vídeos e quer ver mais vídeos como esse, não esquece de se inscrever no canal para sempre ser avisado quando eu fizer um post novo. Deixa também um like no vídeo para ajudar o canal a crescer. Isso ajuda demais e eu agradeço desde já. Agora vamos continuar as histórias. Estava escuro quando chegamos. A caminhonete do pai estava onde ela sempre fica, debaixo de uma lona que soprava o vento frio e carregava areia do deserto. Ligamos as nossas lanternas e caminhamos até a entrada do abrigo. A porta de aço foi feita para resistir uma explosão nuclear, mas felizmente eu possuía a chave reserva. Antes de girar a chave, porém, eu bati na porta o mais forte que eu pude e gritei pelo pai. Eu temia que ele nos confundisse com intrusos e atirasse na gente. Se ele estivesse confuso ou doente e estivesse escuro o suficiente, essa era uma possibilidade real. Eu bati na porta e gritei em plenos pulmões. Pai? Você tá aí? Sou eu, Josh. A Eveline tá aqui comigo também. Eu não acho que ele pode ouvir você, disse a Eveline. Eu balancei a cabeça. Pai? Eu vou abrir a porta. Eu destranquei a porta pesada e um cheiro rançoso escapou da escuridão lá dentro. Era um cheiro de morte. Eu reconhecia o cheiro de quando o pai tentou e falhou a aprender a caçar e acabou deixando a carcaça de uma rena apodrecer na nossa propriedade por semanas. Minha irmã já havia parado de visitar ele nessa época. Eu não disse isso a ela. Eu não queria a preocupar. Ela cobriu o nariz com a camisa, descemos as escadas, ela rangia a cada passo que dávamos, quase como se estivesse prestes a desmoronar. Eu tentei o interruptor na parte inferior, o clique ecoou pelo longo corredor que levava para a sala de estar. Mas nada aconteceu. Percebi que as baterias do abrigo que ele carregava com o uso de uma bicicleta ergonômica estavam descarregadas. Isso significa que ele provavelmente estava morto também. O gerador pode estar quebrado, eu disse. Mas talvez você devesse esperar aqui, no caso de... você sabe. Eu apontei a minha lanterna na frente, a luz era fraca demais para enxergar o final do corredor. No caminho até aqui, eu me sentia preparado. Eu estava um pouco triste, o tipo de tristeza vazia que você sente após a morte de um pai que nunca foi bom, mas eu não me senti preocupado. Agora, porém, enquanto eu olhava para o corredor escuro, pelo qual eu costumava correr quando eu era criança, eu estava com medo.
O medo me lembrou de como meus terrores noturnos de infância costumavam começar. Eles sempre se aproximavam de mim pela escuridão, cresciam como as sombras grotescas no teto do meu quarto. Eu não vou deixar você entrar lá sozinho, disse Aveline. Nós vamos ficar juntos, eu e você. Caminhamos na escuridão e o mau cheiro se intensificava a cada passo que dávamos. Chegamos ao final do corredor, entramos na câmara principal e estava cheia de lixo e desordem, latas vazias, tanto de comida quanto de cerveja, espalhadas pelo chão pegajoso. Tivemos que dar longos passos para não pisar em nenhum do lixo. Isso é estranho, disse Aveline, apontando a lanterna para a pequena mesa de jantar. Veja. O cabelo do meu pescoço ficou em pé antes mesmo de eu perceber o que ela queria dizer. A mesa estava posta para 3 pessoas. Eu não disse nada por um momento, tentando processar o que eu estava vendo. E quando eu estava prestes a falar, minha irmã me interrompeu. Quem diabos estava aqui com ele? Não sei, comecei a falar. Quero dizer, ele pode ter deixado pratos velhos na mesa e... Um som de algo caindo no chão veio das outras salas, mais para dentro do abrigo. Eu apontei a minha luz em sua direção, mas eu não conseguia ver o que era. Pai? Eu gritei. Sou eu, Josh. Você tá aí? Nenhuma resposta. Eu tô com medo, disse Aveline. Alguma coisa não tá certa. Eu só ouvi vagamente o que ela disse. Meu foco tava em outra coisa. Algo na parede do outro lado da sala. Isso não devia estar aqui. Eu lentamente caminhei em direção do que eu estava vendo. Deve ter sido disso que o pai comentou no rádio. O pai havia quebrado uma camada de concreto no abrigo, sei lá porquê, mas fazendo isso acabou descobrindo uma porta de metal enferrujada atrás do concreto. Ela estava entreaberta, uma brisa morna e mofada saiu dela. Minha irmã caminhou até mim enquanto eu curiosamente abria a porta com a parte de trás da minha lanterna. Senti meu coração na garganta, eu podia ouvir a minha irmã implorando pra gente ir embora, quase em lágrimas. Mas eu precisava saber o que estava atrás daquela porta. Eu precisava entender o que tinha acontecido ali. Eu precisava de um encerramento para essa história, pro meu pai. Mas o que... A Evangeline olhou por cima do meu ombro. Por que isso está aqui? Em um quarto do tamanho de um armário de vassouras. Era normal, exceto por um buraco circular no meio do chão. Eu apontei a minha lanterna para ele, mas eu não consegui ver o fundo. Quando concluí que era grande o suficiente para uma pessoa, a minha irmã disse: "Você acha que ele caiu?" Gotas de suor da minha testa caíram no poço. Fiquei tonto e dei um passo para trás com medo de cair dentro. Minha irmã pegou uma lata no chão e jogou no buraco. Ela bateu contra as paredes e quicava, saltando de um lado para o outro. O som foi sumindo até que não podemos ouvir mais. Não havia indicação de que ela tinha batido no fundo. Eu estendi minha mão acima do buraco. Tá quente, eu disse. O ar tá quente. Talvez ele tenha caído, Aveline disse. Ela deu um passo para trás, quase como se estivesse convencida. Podemos, por favor, sair daqui? Ela alcançou meu braço. Podemos voltar com a polícia, por favor, Josh? Não estava escuro quando meu pai encontrou isso, quando ele ligou pra gente. Eu disse, ele teria visto o buraco. Josh, por favor, apenas me dá um momento para pensar. Eu caminhei no corredor que levava pros quartos, esperando desesperadamente encontrar ele. Era importante para mim ver ele, para poder sair daqui sabendo o que aconteceu. Eu precisava saber se ele realmente estava morto. Eu me parei quando acidentalmente apontei a lanterna para o chão no meio do corredor e revelei um par de pés. Acho que eu o encontrei! Corri até o corpo. Não era o pai. Eu gritei ao perceber, na verdade. Minha mente nem conseguia entender o que eu tinha acabado de ver. Eu me virei e tentei fugir, agindo completamente por instinto, e acabei batendo contra minha irmã. Ela me agarrou, me manteve imóvel, e quando ela olhou atrás de mim, pro corpo morto no chão, ela começou a chorar, enquanto suas mãos tremiam incontrolavelmente no meu ombro. Meu Deus, é você! Vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Não havia nada que pudesse explicar aquilo. E quanto mais minha mente tentava, mais o pavor crescia dentro de mim. Eu só tive um vislumbre do corpo antes de entrar em pânico. Mas a minha irmã estava certa. O rosto meio podre no chão era igual ao meu, com um buraco de bala no meio da testa. Nós cambaleamos pela sala de estar, derrubando cadeiras e chutando as latas para todo lado. E quando estávamos prestes a sair da bagunça, uma voz familiar ecoou pelo corredor que tínhamos acabado de escapar. Josh? Era o pai. Nós dois paramos, imóveis. É você? Josh? Pai? Eu gritei de volta. O que tá acontecendo aqui?
Não se preocupa. Parecia que ele estava em outro lugar no bunker, possivelmente dentro do depósito. Eu matei o filho da mãe. Coloquei uma bala no meio dos olhos dele. Sai daí, eu gritei. A gente tem que sair, aqui não é seguro. Silêncio. Algo tá errado, disse Aveline. Não consigo me mexer, ele disse. Eu tô preso debaixo de uma prateleira. Eu preciso da sua ajuda. Eu me virei pra minha irmã. Volta pra cima. Eu vou tirar aquele velho maldito dali e eu vou logo atrás de você, tá bom? Pensa, Josh, Aveline implorou. Você acha que é ele, preso debaixo de uma prateleira? Eu deveria ter escutado, mas mesmo depois do que acabamos de ver, eu simplesmente não conseguia pensar em algo tão bizarro quanto o que a minha irmã estava sugerindo. Era simplesmente muito forçado, muito inacreditável, para penetrar em todas as minhas camadas de presunção sobre a realidade. Por isso eu corri de volta pro corredor, gritando para minha irmã voltar para a superfície e esperar pra gente ir lá. Eu tô indo, pai! Eu só desacelerei para pisar com cuidado sobre o cadáver que carregava o meu corpo. Talvez, pensei, fosse só uma coincidência. Fosse um ladrão que por acaso se parecia comigo. Afinal, o rosto começou a apodrecer. Obviamente não era eu. Eu me senti estúpido e quase me convenci de que ele era apenas um medo infantil voltando à tona aqui embaixo. E então, quando eu estava prestes a passar pelo pequeno banheiro de compostagem que ficava dentro de uma pequena sala no final do corredor, eu parei. Arrepios se espalharam por todo o meu corpo. Eu fiquei paralisado. Meu pai estava sentado no vaso sanitário. A sua arma ainda estava pendurada no seu dedo. E o seu cérebro estava espalhado pela parede atrás dele. E um diário estava no seu colo, coberto de sangue. Josh! A voz do meu pai gritou dentro da escuridão. Vem me ajudar! Eu estava congelado no lugar. Tanto pelo medo quanto pela confusão. Incapaz de tomar qualquer tipo de decisão. Vamos, Josh! A voz continuou gritando. Eu preciso da sua ajuda, filho! A minha mente estava em choque. Não havia como saber quem era quem. Quando eu ouvi a voz do meu pai gritando por socorro, enquanto observava o seu cadáver. Nada além de terror absoluto existia dentro de mim. Lentamente eu peguei o diário no colo do corpo, esperando algum tipo de esclarecimento sobre a situação. Eu estava prestes a abrir quando ouvi um grito da minha irmã. Eu corri de volta, dessa vez pulando sobre o corpo do meu sósia, e a encontrei olhando para o canto da câmara principal. Eu disse pra você... Eu comecei a gritar, mas mudei de tom no meio da frase. Você tá bem? O que aconteceu? Ela chorou. Sou eu. Estirado no canto estava o seu corpo nu e morto, sua cabeça torcida de tal forma que seu pescoço foi quebrado. A gente precisa sair daqui. A gente precisa ir pro carro. Agora. Nós nos afastamos do abrigo o mais rápido que pudemos e deixamos o que estava vivo lá embaixo gritando por socorro. Minha irmã insistiu em ficar na minha casa por alguns dias e eu não me importava de tê-la por perto. Compartilhamos uma experiência com a qual ninguém mais se identificava e precisávamos um do outro para superar o trauma. Levei um dia para criar coragem e abrir o diário do pai. O diário começava com suas habituais teorias de conspirações malucas, mas ao final ele fazia observações curtas. Encontrei uma porta escondida. Poço profundo, possivelmente restos de algum tipo de projeto secreto do governo. Aveline e Josh me acordaram hoje cedo. Uma visita surpresa, eles disseram. Nem ouvi eles entrarem. Estranho. Jantei com eles. Algo parece diferente. Não são eles. Eles tentaram me fazer... Deus me ajude, não são eles. Eu atirei nele, bem no meio dos olhos. Tô escondido no banheiro agora. Essa provavelmente vai ser minha última entrada. Arrepios percorreram a minha espinha quando eu li a última entrada na página ensanguentada. Eu não peguei o outro. Ela ainda tá lá fora em algum lugar. Só me resta uma bala. Não vou permitir que ela faça esse tipo de coisa abominável comigo. Minha irmã tava cozinhando há horas. Ela acabou de me chamar na cozinha. Josh? Vem cá. Eu quero te mostrar uma coisa.